Olá, todos bem? Estamos aqui para falarmos mais uma vez da obra de Francisco Cândido Xavier, O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Desta vez, o capítulo é o 128, É porque ignoram. Mas antes, gostaria de convidá-los a tranquilizar o corpo físico, limpar das mentes problemas e preocupações do dia a dia, elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, abraçar o seu anjo da guarda e assim pedir ao Mestre que auxilie na compreensão desses ensinamentos, que possamos assimilar e ter a força e a coragem de colocar em prática na nossa vida diária. E elevando os pensamentos ainda mais até o Pai Maior, nós vamos agradecer por mais esta oportunidade com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então vamos às nossas lições, o nosso texto. No capítulo 128, É porque ignoram. Emmanuel traz ensinamento de que nós precisamos ter fé, força, coragem de fazermos a nossa reforma íntima sem levar em consideração aqueles que ignoram o Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, que nos criticam, que nos apontam como sendo ignorantes. Na verdade, ninguém ignora Deus e Jesus, porque ou já ouviram falar, ou já tentaram conhecer, mas ainda não tiveram a força e a coragem de se aprofundar nos ensinamentos do Mestre Jesus, de compreender que esses ensinamentos é que nos levam à evolução espiritual. Então é muito mais fácil apontar, criticar, achar que é ignorante aquele que busca a força, a coragem nos ensinamentos do Mestre Jesus. Emmanuel nos traz então essa lição dizendo que devemos olhar para dentro de nós, que nós precisamos nos refletir sobre os nossos experimentos, os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa fé na prática ao bem. Que nós precisamos buscar nas experiências do dia a dia, crescer espiritualmente, confiar em Deus nosso Pai, acreditar nos ensinamentos do Mestre Jesus, colocar em prática no nosso dia a dia, deixando de lado todas as opiniões contrárias, todas as palavras daqueles que não acreditam ou ainda não tiveram a coragem e a força de buscar esses ensinamentos e colocar em prática na vida diária para a evolução espiritual. Nós precisamos enfrentar os desafios da nossa vida com fé, com coragem, com serenidade, para que possamos retirar dessas experiências os ensinamentos, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa confiança em Deus, fortalecendo tudo aquilo que Jesus nos ensina, nos traz, aprendendo, crescendo espiritualmente. E como é que nós fazemos isso? Cultivando a paciência, a humildade, a perseverança, olhando para dentro de nós, principalmente naqueles momentos de provação, aqueles momentos que achamos mais difíceis na nossa vida. Esses momentos que são as verdadeiras lições para o nosso crescimento espiritual.
que possamos, depois de passada toda a tempestade, olhar para trás e verificar e experimentar, aprender com as nossas próprias atitudes, buscando melhorar cada vez mais. Pensar que cada oportunidade, cada acontecimento, cada erro é uma força, uma lição para que nós possamos desenvolver as nossas virtudes e assim nos aproximarmos de Deus. A prática do amor, da fé, da confiança, da caridade, porque a fé sem a caridade é morta, né? Já diz nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, né? Nós precisamos crer, fortalecer a nossa fé e também auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Esse auxílio não precisa ser um auxílio material, não precisa ser um auxílio de dinheiro ou de coisas, objetos, né? Esse auxílio pode ser um abraço, um olhar, pode ser uma mão estendida. Tudo isso são ações, atitudes de quem tem fé, de quem tem a coragem de se jogar, de se colocar na prática do bem. É um ensinamento que nós precisamos levar para toda a nossa existência, cada vez mais buscando se fortalecer nas lições do Mestre Jesus, no amor que o Mestre nos traz, nos mostra. Nós precisamos estar sempre dispostos a crescer, a trabalhar os nossos vícios, os nossos defeitos, a nos aproximar de Deus, nosso Pai, cada vez mais, buscando assim conhecer cada vez mais o nosso Pai, o nosso irmão Jesus. Porque conhecer não é simplesmente ver, é conviver. Não é simplesmente ouvir falar, é estar ali, sabendo dos seus ensinamentos, buscando os seus ensinamentos e buscando o seu exemplo, colocando em prática na sua vivência diária. Então nós precisamos, essa é a nossa missão aqui na nossa caminhada, é conhecer as lições do Mestre, conhecer a Deus, nosso Pai, trabalhar para estarmos cada vez mais próximos deles, cada vez mais evoluindo, crescendo, levando o nosso espírito ao alto. E como é que nós fazemos isso? Auxiliando a todos que estão à nossa volta, com a força, com a fé, com o exemplo, com a coragem, com a nossa oração. Fazer o bem também pode ser através da oração. Por exemplo, e temos aí vários países que estão em conflitos, em guerras. Por que não fazer uma oração por esses irmãos? Pedir ao Pai, a Deus, que coloque nesses nossos irmãos o conhecimento, a fé, a força, a coragem, para que eles possam entrar no entendimento e ter a paz em suas mentes, em seus espíritos e em seu coração. Fazer uma oração em favor daqueles que estão doentes, daqueles que necessitam de apoio, de carinho, de abraço, daqueles que são viciados, enfim, de todos aqueles que sofrem e que ainda não conhecem a fundo Jesus e Deus nosso Pai. Também podemos auxiliar, vibrando, deixando que as equipes espirituais levem os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, para auxiliar todos os irmãos que sofrem. E assim,
nós vamos pensando, refletindo nesse ensinamento de Emmanuel, nós vamos, mais uma vez, voltar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, colocar em prática essas lições e vamos pedir ao Pai que busque em nossos corações os melhores sentimentos de amor, de paz, de fé, de caridade, de luz, e que possam levar a todos os irmãos que ignoram o Mestre, que ignoram a Deus, que eles tenham a força, a coragem, a sustentação para buscar o conhecimento, para colocar em prática também em suas vidas, e que possam desta forma buscar crescer espiritualmente, assim como nós estamos buscando conhecer os ensinamentos do Mestre e colocando em prática na nossa vida e crescendo espiritualmente. Vamos mais uma vez voltando os nossos pensamentos ao Pai e agradecendo por mais esta oportunidade de conhecimento, de crescimento, dizendo: Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Que possamos fazer como Francisco de Assis trouxe na sua oração, dizendo: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que vivemos para a vida eterna. Tenha uma boa semana e até mais.